Por mais da metade dessa temporada, o discurso nesse canal era: a gente precisa de um volante tecnicamente acima da média, porque nossa transição ofensiva era muito ruim, o Atlético se sentia muito desconfortável com a bola. O Atlético até tentou encontrar essa peça no mercado da bola, foi atrás do Alan Ricardo, mas foi através de Bruno Zapelli que a gente resolveu o maior problema tático do Atlético ao longo de todo o ano. Agora, o discurso ele é outro. É um discurso que fala sobre um camisa 5 de pegada, um camisa 5 de disputa, camisa 5 de competitividade alta, já que Raul, Filipinho, Falcão, o próprio Patrick jogando nessa função não deram conta do recado na temporada e o Atlético se frustrou em algumas das negociações no mercado da bola, como foi o caso de Lucas Sacha, jogador que já tinha recebido até a camisa do Atlético para compartilhar com seus familiares. O Cristi Oliva, também um jogador que comunicou ao Atlético que tinha muito interesse de ser jogador do Furacão, mas acabou não fechando a negociata. Então ficou aquele gostinho que falta uma peça para o setor de meio campo do Atlético ficar ainda mais completo. Essa peça que compete, que disputa, que protege a área, que faz o sistema defensivo do Atlético ser mais sólido e, paralelamente a isso, uma peça que traz qualidade. Boa capacidade de transição, boa capacidade de fazer o jogo acontecer. Porque o futebol hoje ele é isso. O futebol hoje é sobre competir e jogar, disputar e criar. E assim, a impressão que eu tenho é que o Odair quer muito essa peça. O primeiro pedido de reforço do Odair foi de um volante. E acho que dá pra dizer que se o Odair ele é inocente numa questão, é que ele não recebeu esse volante. E eu acho que vai ser a prioridade, sim, para a próxima janela, que o Atlético encontre esse jogador que traga essa sustentação defensiva. E se eu pudesse dar um palpite, eu acho que a gente vai atrás do Rodrigo Dourado. Acho que a diretoria do Atlético não vai tentar só atender o Odair, vai tentar atender o Odair com um jogador que faz muito sentido dentro do histórico de treinador que pô, o Odair tem, de jogadores que já foram treinados por ele. Então acho que isso vai ter um peso muito grande, mas para mim a solução dos problemas do Atlético poderia estar no próprio Atlético. E talvez possa até estar. Mas aí vai depender de quanto o Odair vai conseguir tirar desse jogador. Porque a impressão que eu tenho é que para os problemas do Atlético serem resolvidos, é só o Filipinho começar a jogar a bola que ele jogou nos últimos 2 jogos. Porque não foi isso que a gente viu ao longo da temporada do Felipe. Mas é inegável que o Filipinho é um jogador que tem um potencial de crescimento muito grande. Então acho que a discussão em relação ao Filipinho, ela é plausível. De um lado, um jogador que já teve muitas e muitas e muitas oportunidades e com todo respeito, se a gente pegar o grosso das atuações do Filipinho, a gente vai ter muito mais atuações abaixo da média do que atuações acima da média. Eu acho que o macro do Filipinho no Atlético é de um jogador de mais projeção do que um jogador de entrega. E acho que essa projeção ela pode se tornar real, mas por enquanto ela vem sendo irreal. E eu acho que isso precisa ser levado em consideração. É um jogador que, por enquanto, me decepciona, mas é um jogador que tem potencial. É inegável que o Filipinho tem potencial. E aí a gente vai ter, pela primeira vez, um trabalho de médio e longo prazo no Atlético, que eu acredito que pode ser a chave para o Atlético conseguir desenvolver cenários, para o Atlético elaborar cenários para tentar tirar o máximo de determinados jogadores. Para que o Atlético consiga ter coletivamente e individualmente uma entrega maior. E eu acho que isso afeta diretamente o Felipe. A permanência do Odair pode fazer vários jogadores do Atlético serem melhores, inclusive o Filipinho. E eu acho que o primeiro ponto de melhora do Filipinho é o amadurecimento zonal dele. Individualmente, ótimo. Individualmente, um volante acima da média no futebol brasileiro. Eu lembro na temporada passada onde o Filipinho, por uma questão clínica, fica fora durante, sei lá, a temporada toda, basicamente, e quando volta já consegue ter a melhor média de roubadas de bola e de duelos vencidos entre todos os volantes da Série A. E acho que é esse o grande ponto pra gente ainda continuar acreditando no Filipinho. O jogador que tem uma diferença na hora do combate, na hora do duelo individual, na hora da perseguição, que é muito notável. É um jogador que cresce, que se agiganta nesse momento.
tem um preparo físico muito forte e tem uma capacidade física, mesmo não sendo um jogador muito forte, de se impor. Que eu vejo, cara, assim, um jogador raro nesse sentido. E acho que, por exemplo, se o Atlético optar na temporada que vem por um modelo de marcação individual, que eu acho que tem que ser um balizador das decisões do Atlético também, o Filipinho tem tudo para ser um jogador importante. Mas eu quero deixar muito claro que o Filipinho é um jogador imaturo. O Filipinho é um jogador que fica muito claro que a partir do momento que ele tem que proteger determinada zona, isso exige, às vezes, que ele não faça movimentos quando não está na zona dele, e ele sempre muito proativo, ele deixa muito espaço, muita lacuna. E às vezes são espaços que, pô, eu lembro do jogo contra o Remo recente. Foi um mau jogo do Filipinho? Não foi. Mas deixou o Caio Vinícius entrou na área sozinho. Então essa predisposição a querer estar sempre ajudando é ótimo. Eu também quero um jogador que se apresenta pra jogar. Eu também quero um jogador vestido a camisa do meu time que vai pro fight, podemos dizer assim. Mas eu acho que ele. É assim, é que nem com criança, né? Quando a gente fala de maturidade, a gente precisa tratar o Filipinho como um imaturo. Que primeiro a gente tem a responsabilidade e depois a gente tem a a entrega técnica ali, no final das contas, que ele pode se divertir mais nesse sentido dos desarmes e da loucura que ele faz nessa marcação individual. Então, pra mim, o sucesso do Filipinho do Atlético tá muito linkado a isso. No último jogo, marcação individual, o Filipinho foi ótimo. Inclusive, participa do gol do Atlético. Então, no final das contas, a concepção que eu tenho é que o Odair ele pode tirar algo a mais do Filipinho ao ponto de ser um volante de qualidade mediante o que a gente procura no mercado. Eu acho que tem da onde tirar do Filipinho. Eu acho que existe teto pra tirar do Filipinho, mas depende do trabalho de um treinador. Porque se ficar tendo 2, 3, 4 treinadores por temporada, o que não foi nem o caso esse ano, por isso que eu insisto no fator Odair para evolução do Filipinho, vai ser muito difícil desse jogador crescer, assim como qualquer outro jovem do Atlético. Mas se a gente botar na ponta do lápis o que uma sequência pode proporcionar, me empolga. Me empolga, me anima e pode fazer eu mudar uma perspectiva de um jogador que eu confesso que eu não gosto muito. Mas eu não gostar muito e eu não chegar a potencial no Filipinho são coisas diferentes. Então acho que uma marcação, uma definição de marcação compatível ao que se tem no Atlético, hoje, pelo menos mediante o último jogo, e um técnico disposto a trazer mais maturidade para o jogo do Filipinho, é a solução para a gente ter um bom volante. Eu não acho que o Filipinho vai ser um baita construtor e eu nem exijo isso dele. Nem essa é a minha pretensão com ele, mas eu gostaria que o Filipinho ele tivesse uma organização defensiva maior para saber exatamente as zonas para cobrir linha e tudo mais. É isso que eu gostaria de verdade de ver do nosso volante e quem sabe um cão de guarda que finalmente nos passe estabilidade. Valeu? Tamo junto, é nóis, pessoal.